no artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Tudo bem? Agora, a maior polêmica se refere à adoção da teoria da fonte independente e à teoria da descoberta inevitável. Primeiro, eu vou lhes explicar o conteúdo das duas teorias, que surgem também nos Estados Unidos. Depois, eu vou lhes mostrar o que disse o Código. E no próximo bloco, os senhores ouvirão a resposta do que devem colocar na prova. Mas primeiro, compreendamos as teorias. Teoria da descoberta inevitável também surge nos Estados Unidos. Uma criança desaparece em uma determinada região dos Estados Unidos. Esta criança é uma criança que era muito querida por todos naquela comunidade. A polícia monta um grupo de busca e mapeia toda a região, como os senhores veem em filmes, e começa a procurar a criança. Um segundo grupo, que não tem nenhuma relação com esse grupo policial, sai no encalço da criança e encontra um sujeito muito estranho. Este segundo grupo está a 10 horas de distância do primeiro grupo. E este segundo grupo encontra esse sujeito e tortura este sujeito. E este sujeito confessa: fui eu quem matou a criança e vou levá-los para onde eu a enterrei. Senhores, isso foi parar na Suprema Corte. E o que a Suprema Corte disse, norte-americana? A confissão sob tortura é prova ilícita. Não pode ser usada. No entanto, analisando-se em tese tudo aquilo que a polícia estava fazendo, é de se concluir uma única coisa. Era inevitável que se chegasse ao corpo da criança. Era inevitável. Daí porque foi admitida a prova derivada. Criou-se aí a teoria da descoberta inevitável. Era inevitável, analisando-se em tese, mentalmente, de maneira abstrata, era inevitável que se encontrasse o corpo da criança. E esse corpo pode ser usado como meio de prova. Esse encontro da criança. Tudo bem? Essa é a teoria da descoberta inevitável. No entanto, há uma segunda teoria, que é a teoria da fonte independente. Essa teoria se baseia na seguinte premissa. Se eu tiver num processo uma prova ilícita, mas essa prova ilícita foi obtida por duas fontes concretas, uma independente da outra. Por exemplo, eu, juiz de direito, determino a busca e apreensão de um determinado meio de prova. Situação número 1. Situação número 2. Policiais entram na casa de alguém sem mandado e também apreendem este mesmo meio de prova. Notem, senhores, notem, meus amigos e minhas amigas telespectadores. Eu tenho duas fontes de prova. Uma lícita, o juiz determinou. Uma ilícita, policiais invadiram a residência. Nesta situação, eu afasto a prova ilícita e uso a fonte lícita. A esta teoria dá-se o nome de teoria da fonte independente. E vejam outra coisa de extrema importância. Eu vou ler para os nossos amigos o parágrafo 1º do artigo 157 do Código de Processo Penal.
São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Teoria do nexo causal atenuado. Ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Se os senhores forem analisar friamente, os senhores vão me dizer: ora, professor Madeira, o parágrafo primeiro é claro. Foi positivada a teoria da fonte independente. E eu lhes responderia: ok, mas leiamos o parágrafo segundo. Olha o que diz o texto do parágrafo segundo. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Captaram? Captaram o problema. O código chama de fonte independente. Mas quando ele vai explicar o que é fonte independente, ele positiva, na verdade, a teoria da descoberta inevitável. Isso é um problema muito sério para o candidato de qualquer prova do país. E os senhores em casa devem estar se perguntando: o que eu devo responder na prova? Isso será objeto do segundo bloco. E antes de encerrarmos o primeiro bloco, eu preciso lhes explicar mais uma ou duas coisas sobre prova ilícita que pode ser objeto de pergunta. Atenção, a primeira coisa é a consequência da prova ilícita ou da prova ilícita derivada. Senhores, entendamos. A Constituição Federal nos diz: são inadmissíveis as provas ilícitas. Isso está na Constituição Federal. O Código foi mais além. O Código acabou por acolher a posição da jurisprudência e da doutrina. O Código diz: são inadmissíveis as provas ilícitas e as provas ilícitas derivadas. No entanto, o Código também responde a uma segunda indagação. O que nós devemos fazer caso uma prova ilícita entre no processo? Vale dizer, e se for produzida uma prova ilícita? Nesta situação, qual é a solução que o sistema processual nos dá? A solução é uma só. Nesta hipótese, a prova ilícita deve ser desentranhada. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela vai ser retirada do processo. A prova ilícita será desentranhada. A prova ilícita será retirada do processo. Essa é a principal e mais importante consequência da prova ilícita. E vejam, senhores, atenção aqui. Há um parágrafo 4º no artigo 157. E este parágrafo 4º foi vetado pelo presidente da República. Muita atenção aqui. O parágrafo 4º dizia que o juiz que tomasse contato com a prova ilícita, este juiz seria afastado do processo. E me parece que era uma boa medida, porque o juiz, acima de tudo, ele é um ser humano como outro qualquer. O juiz não consegue afastar da sua mente aquela prova ilícita. Como o acusado poderá ter um julgamento imparcial se o juiz sabe o conteúdo da prova ilícita? No entanto, este parágrafo 4º foi vetado. Apesar de haver autores que sustentam que mesmo assim existe a figura do juiz contaminado, o professor Luiz Flávio Gomes e eu sustentamos a existência da figura do juiz contaminado. No entanto, para fins de primeira fase de qualquer concurso, os senhores devem levar em conta justamente o que está na letra da lei.